Cordiais saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana. No vídeo de hoje falaremos sobre as horas extras, os seus limites, a sua remuneração e o seu cálculo e como aplicá-lo corretamente na folha de salário, ok? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, na nova Lei Geral do Trabalho de Angola, as horas extras são definidas como o tempo de trabalho efetuado além do horário normal. Isso de acordo ao artigo 183, que fala sobre a noção de trabalho extraordinário, que são as horas extras. As horas extras, portanto, estão sujeitas a regras específicas e devem ser compensadas com uma remuneração adicional de acordo com a lei. Falaremos, portanto, sobre três pontos. Primeiro, que são os limites para as horas extras. Segundo o artigo 185, que fala sobre os limites de duração do trabalho extraordinário, ele diz o seguinte: a duração máxima das horas extras não pode ultrapassar 2 horas diárias. Então, por dia, nós não podemos efetuar mais de 2 horas. E por semana, o limite de horas extras não deve exceder 40 horas por mês, ok? Então, não podemos exceder 2 horas diárias, nem 40 horas por mês. Mas isso vocês vão ver melhor no próximo, no próximo subtema, ok? E falando sobre o limite das horas anuais, elas não podem exceder a 200 horas anuais, ok? Vamos ver bem esses cálculos. Portanto, podem existir exceções em casos de força maior ou situações imprevistas, mas, se houverem, elas devem ser devidamente justificadas e autorizadas, ok? Então, falamos aqui sobre os limites. Não pode exceder 2 horas diárias, nem 40 horas mensais, nem 200 horas anuais. Então, vamos ver aqui a remuneração ou quanto nós ganhamos por cada hora extra que nós efetuamos. Isso está expresso nos artigos 188 e artigo 200. Vamos confirmar na lei, aqui no artigo 188, que fala sobre a remuneração. O ponto 1 diz o seguinte: cada hora de trabalho extraordinário é remunerada com um adicional até ao limite de 30 horas por mês, correspondente a 50% do valor da hora normal de trabalho. Bom, o que isso quer dizer? Por cada hora extra que nós efetuamos, nós recebemos 50% do valor da hora normal de trabalho. Então, se por exemplo a nossa hora normal de trabalho for aí de 2.000 kwanzas, nós recebemos mais 50%, ok? Bom, mas o que quer dizer aqui 30 horas por mês? Imaginemos o seguinte: se por dia você efetua 1 hora e 22 minutos como horas extras, no mês você terá quantas horas? Fazendo aqui 1 hora e 22 minutos, vamos converter aqui em minutos: 60 minutos mais 22, 82, vezes 22 dias de trabalho, ok? Temos aqui 1804, vamos dividir aqui por 60 para nós obtermos o valor em hora e nós obtemos aqui 30 horas, ok? Então, se por dia fazemos aqui horas extras de 1 hora e 22 minutos, no mês nós temos 30 horas como horas extras. Nós aqui vemos que se for até ao limite de 30 horas por mês, que é o limite aqui 30 horas por mês, nós recebemos 50% do valor normal de trabalho. Mas o ponto 2 diz o seguinte: o tempo de trabalho extraordinário que exceda o limite estabelecido no número anterior é remunerado por cada hora com um adicional de 75%. O que quer dizer? Se por mês você efetua, ou seja, por dia você efetua 1 hora e 30 minutos como horas extras, no mês você terá quantas horas? Temos aqui 60 mais 30, 90 minutos, vezes 22 dias de trabalho, a dividir por 60. E no mês você efetua 33 horas mensais, ok? Então, se exceder a 30 horas por mês, que foi este caso, você vai receber um adicional de 75%, não mais de 50%, ok? Então, esta é a diferença. O problema é que não pode exceder, como nós vimos ali, nos limites das horas extras, não pode exceder por dia 2 horas extras, não pode efetuar mais de 2 horas, ok?
Então, os pontos seguintes falam mais e vocês poderão poderão ler mais para o vosso enriquecimento, mas nós aqui queremos apenas saber desses dois pontos, que é o que nós utilizaremos futuramente, ok? Fala aqui sobre a remuneração, 50% e 75%. Agora, o que diz o artigo 200? O artigo 200 diz o seguinte: no ponto 1, ele diz: os dias de feriado, tolerância de ponto e de véspera do Dia da Família e de Ano Novo são considerados dias normais de trabalho para efeitos do direito ao salário e o trabalhador tem direito ao respectivo pagamento, ok? Então, os dias de feriados, Natal, são dias normais, podemos trabalhar, mas se trabalharmos, temos o direito ao respectivo pagamento. E o que acontece se nós trabalhamos em dias de feriados? O ponto 2 diz o seguinte: o trabalho que, por razões ponderosas oficialmente reconhecidas, venha a ser exercido em dia de feriado é retribuído com um acréscimo de mais de um dia de salário normal, beneficiando ainda o trabalhador de um dia de descanso compensatório a gozar num dos 3 dias seguintes. O que isso quer dizer? Se nós efetuamos um trabalho em dias de feriados, nós vamos receber um acréscimo de mais de um dia de salário normal. Ou seja, vamos receber o salário normal e mais um acréscimo. Esse acréscimo, portanto, é de 100%. Enquanto que nos artigos 188 temos ali 50%, 75%. Nos dias de feriado, nós recebemos 100% do nosso salário normal, ok? Mas, bom, aqui pode ficar meio confuso e vamos ver aqui na prática. Ou seja, vamos ver aqui as fórmulas do que nós acabamos de ler, ok? Então, as fórmulas para as horas extras, nós aqui temos as primeiras 30 horas mensais, um aumento de 50% sobre o valor da hora normal. Aqui a hora normal estamos a falar de salário por hora, ok? Então, a fórmula, no primeiro caso, seria horas extras é igual ao salário por hora vezes parênteses, 1 mais 50%, porque nós recebemos o salário por hora mais 50% do salário por hora, vezes o número de horas que nós efetuamos no mês, ok? E se for acima de 30 horas por mês, temos um aumento de 75% sobre o valor da hora normal. Então a fórmula vai mudar apenas a percentagem. Seria horas extras é igual ao salário por hora vezes parênteses, 1 mais 75% vezes o número de horas que nós efetuamos durante o mês, ok? E no caso de horas extras trabalhadas em dias de descanso obrigatório, os dias de descanso obrigatório aqui estamos a falar sábado e domingo ou dias específicos em que a empresa por si não trabalha, que normalmente, de acordo à lei, é o domingo. Mas se trabalhamos em dias de descanso obrigatório ou se trabalhamos em feriados, o aumento é de 100%, ok? Então nós vamos receber aqui horas extras é igual ao salário por hora vezes 2. Vezes 2 por quê? Já que é 100%, nós vamos receber este salário por hora mais o seu dobro. No caso, vamos receber duas vezes. Então, é 100% deste valor. Então, multiplicamos por 2. O que é o contrário daqui. Aqui multiplicamos 75, 50. Aqui vamos multiplicar 100%. E 100% podemos multiplicá-lo por 2. Vezes o número de horas que nós efetuamos nos dias de descanso ou feriados. Ok? Bom, tendo isto em mente, vamos já para o seu cálculo. E para efetuar o cálculo das horas extras, nós vamos aqui ver dois pontos cruciais, que o primeiro é o tal bendito salário por hora. O que é o salário por hora? Segundo o artigo 237, que fala sobre a não discriminação, diz-nos aí que o salário por hora, portanto, é igual ao salário base mensal vezes 12 meses, a dividir por 52 semanas vezes as horas por semanas de determinadas empresas, ok? Uma outra fórmula alternativa para calcularmos o salário por hora é através da seguinte: salário base mensal a dividir pelo tempo de trabalho. E o que é esse tempo de trabalho? O tempo de trabalho efetivo é igual a 52 semanas vezes as horas por semanas a dividir por 12. Portanto, é o contrário desta fórmula.
Aqui pegamos no denominador, colocamos como numerador, e aqui o 12 que estava no numerador passa a ser denominador. E aqui vamos obter o valor das horas por mês, ok? E nós podemos pegar neste valor e dividir simplesmente pelo salário base mensal, que nós obteremos o salário por hora. É a mesmíssima coisa. Você pode aplicar esta fórmula ou pode aplicar esta, que dá o mesmo resultado, ok? E aqui nós já vimos as fórmulas que nós vamos utilizar posteriormente, ok? Então vamos já para o nosso exercício prático, que é o que nos interessa aqui. E vamos aqui já estabelecer o salário base mensal, as horas extras aqui de determinada empresa. Por exemplo, aqui tem horas extras, 8 horas diárias e 5 dias por semana. Temos aqui as horas extras trabalhadas pelo determinado trabalhador. Vamos ver aqui o trabalhador. Ele fez 40 horas no mês, das quais 30 horas foram em dias de descanso, ok? Então vimos ali fórmulas para o dia de descanso e vimos para os restantes dias, ok? Então vamos aqui ver o salário base mensal. Vamos aqui na nossa folha de salário e vamos já configurar algumas coisas, ok? Já temos aqui o trabalhador Carlos José, diretor-geral. Como vocês podem ver, não tem nenhum dado, então vamos aqui fazer todos juntos, ok? Então aqui vou abrir mais uma coluna. Abrir esta coluna, vou abrir aqui mais duas e vocês já vão perceber o porquê. Abrir aqui duas, vou aqui unir esta célula e aqui também. Aqui eu vou escrever horas extras. Horas extras. E aqui eu fiz a divisão porque para podermos aplicar fórmulas depois, né? Para este processo não ser mecânico, fazer tudo à mão, vamos deixar o Excel trabalhar por nós e não trabalhar para o Excel, ok? Então vamos aqui colocar descanso obrigatório. E aqui vamos só colocar salário, ok? Salário. Bom, aqui o salário, vamos já formatar. Aqui moeda. E aqui também vamos formatar. Vou colocar como texto. Certo. O trabalhador Carlos José tem aqui, vamos colocar um salário de 200 mil, ok? Pode ser 200 mil. E aqui, em dias normais, ele fez 30 horas. E nos dias de descanso obrigatório ele fez 10, não é? Que é o que vimos ali, que o total deu 40 horas por mês. Então vamos aqui para o cálculo das horas extras. Vamos fazer na marra, ok? Vamos só colocar aqui o nome do trabalhador, Carlos José. E o salário base dele, salário base mensal, foi de 200 mil kwanzas, ok? E aqui, horas extras diárias da empresa, 8 horas. Por mês ele fez 40 horas, dos quais 30 foram em dias de descanso. Então, ou seja, 10 foram em dias de descanso. Se 10 foram em dias de descanso, ele fez 30 horas, ok? 30 horas em dias normais e mais 10 horas em dias de descanso. Então, vamos aqui dividir essas fórmulas, ok? Então, vamos aqui para o primeiro cálculo da hora normal. Nós precisamos de efetuar o cálculo do salário por hora para depois prosseguirmos, ok? Então, segundo a fórmula, o salário base mensal vezes 12. Então, vamos aqui aplicar a nossa fórmula, não é? Salário base mensal, vimos ali que foi de 200 mil. 200 mil. Vamos aqui multiplicar por 12. A dividir por 52 semanas vezes as horas por semanas.
as horas por semanas dessa empresa. Aqui se são 40 horas diárias, por mês são quantas horas? Vamos aqui efetuar 8 horas por dia, são 5 dias da semana. Só multiplicamos 8 vezes 5, temos as horas por semana. Horas por semana é de 40 horas. Então vamos aqui multiplicar por 40, ok? E assim nós obteremos um salário por hora de, fazendo aqui o cálculo, nós teremos 200.000 vezes 12, 2.400.000 a dividir por 52 vezes 40. Vamos fazer aqui de novo. 52 vezes 40, temos 2.080. Então, fazendo aqui 2.400.000 a dividir por 2.080, nós temos aqui o salário por hora de 1.153,85. Então, vamos aqui colocar 1.153,85, convertendo já aqui. Convertendo, ok. Nós temos aqui o nosso salário por hora. Então, por hora, nós ganhamos aqui 1.153,85. Depois de calcularmos o salário por hora, nós podemos passar para o segundo passo, que é calcular as primeiras 30 horas, porque ele fez 40 horas no mês, mas só que ele tinha 30 horas em dias de descanso e, portanto, o restante, que era as 30 horas, nós vamos calcular de acordo com a sua fórmula, ok? Então, as primeiras 30 horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Então, a fórmula ficará salário por hora vezes... Então, vamos aqui colocar o nosso salário por hora, aqui na nossa fórmula, salário por hora, vezes, parênteses, 1 mais 50%, parênteses, vezes o número de horas que ele efetuou. Ele fez 30 horas. Então, vamos colocar aqui 30. E teremos aqui uma hora extra de... Fazendo aqui este valor, 1 mais 50%, ficamos aqui com 1,5, não é? 1,5 vezes salário por hora vezes 30 horas. Então temos aqui vezes 1.153,85 vezes 30. E nós teremos aqui um salário por hora de 51.923,25, ok? Então este será o nosso salário, ou seja, as nossas horas extras em kwanzas, ok? E depois calculamos aqui as 30 horas, vamos aqui calcular agora as 10 horas que ele fez em dias de descanso, ok? Em dias de descanso nós vimos que se ele trabalhar em dias de descanso ele vai receber o dobro. Então nós teremos aqui o salário por hora vezes 2 vezes, ou seja, vezes 2 vezes o número de horas. O número de horas que ele fez são 10 horas. Então nós teremos aqui como resultado final, teremos 1.153 vezes 85 vezes 2 vezes 10 horas. As 10 horas que serão 23.000, ok? Então teremos aqui 23.077. Este será o valor das horas extras em kwanzas no dias de descanso. E o resultado final, portanto, será o salário base, no caso será o salário base mensal, mais as horas extras, não é verdade? Vimos aqui as horas extras de 51.923,25 mais 23.077. Essas são as horas extras que o trabalhador Carlos José efetuou. E nós teremos
o novo salário base, que é o atualizado, que é com as horas extras de... É só pegarmos nesse valor, somamos, mais 51.923,25, mais 200 mil. Nós teremos aqui 275.000,25, ok? Então este será o nosso novo salário base e depois daqui nós podemos prosseguir com o processamento de salário, ok? Nós só vimos aqui como nós iremos calcular isto, ok? E bom, por que nós fazemos isto? E por que nós fomos então na nossa fórmula ou na nossa planilha do Excel? Porque agora nós queremos verificar este dado. Vamos colocar fórmulas específicas para o cálculo das horas extras lá no Excel e vamos ver se vamos obter este mesmo valor, ok? Então vamos aqui já na nossa planilha do Excel e vamos trabalhar, ok, com essas células aqui. Primeiro, nós temos o nosso salário. Vamos aqui calcular o nosso novo salário base, que é aquele final, e vamos colocar uma fórmula, ok? Então vamos abrir aqui a nossa barra de fórmulas e vamos colocar uma fórmula. A fórmula será o seguinte: igual a função si, parênteses, função e, parênteses. Vamos aqui selecionar esta célula, 30. Vamos colocar menor ou igual a 30, dizendo que se este valor for menor ou igual a 30, fecha parênteses, ponto e vírgula, então dizemos que esta célula aqui deverá multiplicar por 1 mais 50%, que vimos ali que deu 1,5, não é verdade? E este 1,5 vai multiplicar pelo número, ou seja, pelo salário por hora. Portanto, o salário por hora nós vimos que podemos fazer o salário por hora a dividir pelo tempo de trabalho. Então vamos aqui ver a nossa fórmula. Para não termos que aplicar esta fórmula muito extensa, vamos aplicar aquela mais curtinha, ok? Estou a me referir a esta fórmula, que é o salário base a dividir por tempo de trabalho. Que, portanto, nós teremos aqui de calcular o tempo de trabalho. Fazendo aqui o nosso cálculo, o que nós obteremos? Vamos só fazer aqui bem rápido, 52 vezes, de acordo ao nosso exercício, as horas por semana são de 40, então temos este valor a dividir por 12. Então nós teremos aqui o nosso tempo de trabalho efetivo de 173,33. Vamos aqui colocar, ok, até 4, após a vírgula, 4 casas. Então temos aqui 173,3333 horas por mês. Horas no mês, ok? Então as horas mensais são estas. Então vamos utilizar esta fórmula lá no Excel, ok? Então por isso é que eu selecionei aí a coluna do salário base e agora vamos dividir por este valor, 133,333. Então vamos aqui colocar que é o salário base a dividir por 173,3333, ok? Após isto, colocamos aqui mais função si, função e, parênteses, e vamos repetir o mesmo processo. Se este valor for maior que 30, fecha parênteses, calma lá, aqui
desculpem, vamos colocar um ponto e vírgula, que é o valor falso, vamos colocar 0. E depois podemos fechar o parênteses, ok? E aqui, ponto e vírgula, vamos selecionar de novo esta célula. E aqui vamos multiplicar por 1,75, porque é 75% mais 1. Fazendo aqui o somatório dos dois fica 1,75, que depois vamos multiplicar pelo salário por hora. E nós já vimos que podemos fazer isto selecionando esta célula e dividir por tempo de trabalho, que é 173,3333, ok? E depois ponto e vírgula 0 e depois fecho parênteses. Vamos somar agora fazendo com o dia de descanso. Já colocamos aqui as duas alternativas, se for igual a 30 horas e se for maior que 30 horas. Agora aqui em dias de descanso vamos selecionar aqui, ou seja, vamos colocar a função se mais o e depois vamos selecionar esta aba aqui. E aqui vamos colocar se for maior que 0, se for maior que 0, fecha parênteses, ponto e vírgula, selecionamos de novo esta célula. Se for maior que 0, ou seja, se nós tivermos pelo menos 1 hora nos dias de descanso ou dias de feriado, será, portanto, será, portanto, as horas vezes 2 vezes, portanto vamos multiplicar 2 vezes, vezes o salário por hora, ok? Então pegamos nesse valor e dividimos por 173,333, ponto e vírgula, fechamos, 0, fechamos e colocamos mais aqui o nosso salário. E depois disso, a nossa fórmula já está completa. Esta é a nossa fórmula para calcular as horas extras e vamos ver aqui o resultado final, ok? E o valor foi de 283.653,86, ok? Então este é o valor do nosso salário base. E vamos aí, de acordo com as nossas fórmulas ou de acordo com os nossos cálculos, verificar se realmente nós obtemos este salário base, ok? Então, indo aqui no nosso resultado final, nós obtemos um salário base diferente, não é? Que temos 275 mil e aí temos 283. O que é que está de errado? Bom, vamos vir aqui na nossa fórmula ou na nossa planilha do Excel e vimos aqui que estas células aqui estão com um erro, não é? Então, nós vamos aqui converter estes valores em número, porque aqui está um erro, vamos converter em números. E notem que já voltamos aqui ao nosso valor que nós obtemos de acordo com os nossos cálculos, que é 275 mil. O valor aqui após a vírgula não deu exatamente o mesmo, porque nós aqui, ao efetuarmos o cálculo do salário por hora, nós só usamos 3 casas após a vírgula, mas de acordo aos nossos cálculos nós obtemos ali mais valores após a vírgula. E portanto dá esta diferençazinha, mas não faz mal, ok? Dá esta diferença de alguns cêntimos após a vírgula, mas não faz mal. E aqui, bom, já que temos aqui uma fórmula, vamos copiar a nossa fórmula para as restantes células. E aqui podemos agora fazer as simulações para os restantes trabalhadores. Vamos supor aqui que por mês fiz 2 horas, aqui fiz 3, aqui fiz 5, aqui fiz 29 horas. Vamos converter estes valores em números para não haver mais erros, ok? E agora aqui, o que é que nós ficamos? Ficamos com, vamos colocar aqui 150 mil, vamos aqui colocar 100 mil. E notem que aqui já efetuou-se o cálculo automaticamente. Por isso nós abrimos estas colunas para que nós possamos colocar as fórmulas. E se vocês notarem, também aqui já efetuou-se o cálculo do INSS, da matéria coletável, do IRT, e depois é só efetuar o cálculo aqui do salário líquido, ok? Então esta foi a videoaula.
Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixe o seu like, subscreva no canal e compartilhe esta videoaula. E caso haja alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Mesmo esta videoaula foi graças à sugestão de um dos seguidores. Então, se tiver mais sugestões sobre videoaulas, deixe aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos e fazer uma videoaula especial para vocês, ok? Então, é isto aí, falamos sobre as horas extras e nos vemos no próximo vídeo, na próxima videoaula que aprofundaremos mais temas relacionados às horas extras na tributação. E é isso aí, eu fico por aqui.